Ricardo Venâncio, da Autositânia. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo patrocínio da Autositânia naquilo que diz respeito ao Visu Aftermarket. E depois, sabendo como o meu amigo é um homem super ocupado, estar aqui a disponibilizar o tempo para estar a falar connosco e, acima de tudo, a falar com o mercado, tem que haver aqui um grande agradecimento da nossa parte por isso, okay? Pela disponibilidade do Ricardo. Okay? Ora, é essa, Dário. Eu é que agradeço o convite aqui da minha parte, da Autositânia. É sempre um prazer participar nestas iniciativas e quero dar também, quero-vos dar os parabéns por o excelente trabalho que têm vindo a realizar, Obrigado. que é um trabalho que beneficia o aftermarket no seu todo, né? Obrigado. Nada, nada. Nós é que agradecemos. É realmente muito importante que nós consigamos, de alguma forma, comunicar com o mercado aquilo que está a acontecer à nossa volta e que não é pera doce, desculpem a minha expressão. Mas, enfim, hoje convidámo-lo para falar, para além de outras coisas, mas para falar um bocadinho daquilo que é o mercado das viaturas elétricas, que hoje ainda não impacta de uma forma direta o IAM, o Aftermarket Independente, mas que mais tarde ou mais cedo acontecerá. Ricardo, como um dos maiores distribuidores de peças em Portugal, qual é a visão do Ricardo para aquilo que possa vir a acontecer? Enfim, não sabemos se vai ser daqui a 2 anos, 5 anos, enfim, o que seja. Exato, mas é isso que temos em mente, ou que temos que ter em mente, é que é a inevitabilidade do impacto dos elétricos. Não importa se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a 10 anos, eles estão aí e vão nos impactar, e muito, provavelmente, e muito, provavelmente. Agora, há muitos tipos de veículos elétricos, não é? Quando se fala de eletrificação automóvel, não podemos pensar só no veículo 100% elétrico, Uhum. esse que terá maior impacto no aftermarket. Há todo um tipo de hibridização do automóvel, que esse provavelmente terá menos impacto. Uhum. Agora, qual deles é que terá mais sucesso no curto prazo? Estou em crer que serão os híbridos que vão predominar nos próximos anos Uhum. e que talvez o impacto no nosso setor seja minorado. No entanto, há que pensar em estratégias de como é que vamos absorver esse impacto. Para lhe dar um exemplo muito prático daquilo que poderá vir a ser o impacto dos veículos 100% elétricos no nosso setor, aqui na nossa empresa, nós juntamente, na Autositânia, juntamente com a Braga Lis, para ter uma ideia, num componente que é a embreagem, temos provavelmente a maior cota de mercado do nosso país. Uhum. Uma cota de mercado fantástica em embreagem. E a embreagem é um produto que com o carro elétrico por simplesmente vai desaparecer, porque o carro elétrico não usa embreagem. Usa uma transmissão automática, normalmente uma transmissão automática de variação contínua, por isso vai desaparecer. E agora, o que é que vamos fazer? Podemos Temos falar que de ir inventar. lubrificantes também, já agora. Vamos ter que arranjar aqui soluções para nos mantermos no mercado. Os carros elétricos vão gastar outros componentes, vão continuar a precisar de manutenção e nós vamos ter que continuar nessa luta, que é nossa, sempre foi. Basicamente, acho que é por aí. Ricardo, e já agora vocês que estão muito próximos dos fabricantes, os fabricantes, obviamente, também devem estar preocupados com isto, não é? Por exemplo, um fabricante de embreagens, só para seguir o exemplo que deu, e que tem, enfim, o seu core business assente nisto, de repente tem que fazer também uma mutação, porque senão desaparece, não é? Eu dizia, portanto, há coisa de um mês atrás, de que algumas marcas fortes de lubrificantes provavelmente também vão ter que se reinventar, ou seja, se calhar daqui a um par de anos vão ter que estar a vender outro tipo de produtos que não aquilo que é hoje o seu core business. Como é que o Ricardo vê isto? Tanto tão próximo dos fabricantes, consegue ter alguma visão dos fabricantes sobre isto? Os fabricantes, obviamente, já identificaram este problema há bastante tempo, não é? E têm trabalhado intensamente para se manterem em jogo. Por isso estamos a falar dos maiores fabricantes de componentes do mundo, Uhum. empresas absolutamente gigantes, e que de repente vêm aqui.
a coisa a encolher, o mercado a encolher. Mas eles têm estado bastante ativos, a fazer investimentos massivos, absolutamente massivos, a desenvolver tecnologias de raiz para poderem efetivamente manter o seu negócio junto do fabricante automóvel. Por isso, empresas, por exemplo, que só desenvolviam ou que tinham o seu core em embreagem, estão agora a desenvolver soluções para estes veículos elétricos, para estarem na transmissão automática, para terem outros componentes, no fundo estão a adquirir skills e competências que não tinham até aqui, para poderem estar no mercado, e passa um bocadinho por aí. Vão continuar a investir, é bastante complicado, não é? Porque a indústria, no seu todo, e nesta casa não só dos componentes, como também os fabricantes, acho que isto é transversal, estavam todos na zona de conforto, não é? O motor de combustão, há 100 anos para cá, é a zona de conforto de todos nós, e agora de repente dizemos, não, meu amigo, motor de combustão acabou. E por isso agora tem que sair todos da zona de conforto e procurar aqui, da melhor maneira possível, manterem-se no negócio. Não é? Isso representa um investimento brutal, é um investimento brutal. Ricardo, e já agora, eu fiz aqui, antes de nós estarmos aqui juntos, fiz aqui uma pesquisa durante 2 minutos e vou-lhe dar aqui alguns nomes, uns conhecidos, outros menos conhecidos, mas que daqui a uns tempos vão ter carros elétricos junto a nós. Vou-lhe só dar aqui alguns nomes: Huawei, Alibaba, Xion, Lightyear, NIO, Apple e, quem sabe, a própria Google, com que nós já andamos aqui a falar há uma série de tempo, que lança, não lança, depois não quer conflitos com os próprios fabricantes de automóveis atuais e por aí fora. Okay? Mas isto foi assim, quer dizer, existem muitos mais. Como é que todo um mercado que está habituado a trabalhar com as Bosch, as Schaefflers, enfim, todas estas marcas que nós conhecemos, não é? As ZFs desta vida, as TRWs, enfim, todas estas marcas, e de repente aparecem uns fabricantes de automóveis que nós ouvimos falar de telemóveis, da área da informática, não é? De alguma forma. Eu lembro-me que o CEO da Mercedes há uns anos atrás dizia que o automóvel estava a transformar num smartphone com rodas. Bom, o homem tinha alguma razão, porque alguns dos fabricantes de smartphones estão efetivamente a transformar-se em fabricantes de automóveis ou pelo menos em fabricantes de mobilidade. Está aqui um grande desafio para todo este setor. Como é que o Ricardo vê isto? Olha, Dário, eu, a nível do aftermarket, até eu vejo como uma vantagem e não como uma ameaça. Eu creio que os fabricantes automóveis poderão vê-lo como uma ameaça porque são mais 4 ou 5 concorrentes que referiu. Agora, para nós, do aftermarket, sabendo que nenhum fabricante de automóvel hoje em dia fabrica peças, não é? As peças são fabricadas precisamente por esses fabricantes de peças que referiu, os maiores grupos do mundo, e vão ser mais 5 clientes potenciais. Porque não estou a ver a Google nem a Apple a irem fabricar soluções de transmissão ou soluções de suspensão, ou seja o que for, para equipar os seus automóveis. Vão recorrer seguramente aos maiores fabricantes do mundo. E por aí são mais 5 clientes, e para nós no aftermarket vão ser mais 5 marcas, ou as que forem, que nós vamos ter que servir. Eu vejo efetivamente isso, não o considero uma ameaça. Será uma oportunidade, esperemos que alguma dessas marcas tenha muito sucesso, que venda muitos veículos e que nós possamos garantir depois a manutenção e o fornecimento das peças para essas viaturas. Boa. É assim que eu vejo. Esse é o meio copo cheio. Agora eu vou-lhe dar o meio copo vazio. O meio copo vazio é estes fabricantes, de alguma forma, tentarem salvaguardar para eles as peças, e nomeadamente as peças que são peças de manutenção. O CEO da Stellantis, o nosso português Carlos Tavares, quando fez o anúncio da Stellantis, veio dizer de que queria controlar a cadeia de distribuição toda e, portanto, havia determinadas peças de que seriam eles, fabricantes de automóveis, a controlar a sua distribuição. Provavelmente as baterias. Exatamente. Eu percebo, enfim, os fabricantes de automóveis
tenho tentado fazer já há alguns anos, não é novidade para nós. E eu também estou de acordo consigo de que, por exemplo, segundo se consta, a Apple irá recorrer à Magna canadiana para fabricar a base metálica do seu automóvel. E até achei interessante porque este fim de semana vi uma corrida de elétricos, de Fórmula de elétricos, e a Magna está ali bem representada. Era uma coisa que nós não assistíamos no passado. E isto pode de alguma forma aqui também influenciar o nosso aftermarket. Mas o meio copo vazio é efetivamente a legislação, e nós no Visu Aftermarket vamos abordar este tema já na edição de maio, porque os fabricantes de automóveis estão efetivamente a tentar, até um bocadinho com a questão da cibersegurança, a tentar retirar o IAM deste processo. E eu acho que todos nós temos que fazer alguma coisa, nós no sentido do setor IAM, porque há aqui algo que me parece, independentemente dos lobbies que nós sabemos que existem, é que claro, se efetivamente os fabricantes de automóveis se conseguirem blindar, e aqui que eu estou a falar dos fabricantes de automóveis, já não estou a falar dos tradicionais que nós conhecemos, já estou a falar destes também que mencionei anteriormente. Quem perde é o consumidor final, que acaba por não ter hipótese de escolha, não é? E aí eu acho sinceramente que as defesas de consumidores espalhadas por esta Europa têm um papel importante para fazer, independentemente do nosso setor, do setor do aftermarket, e já não falo até só do aftermarket independente, falo do aftermarket como um todo. Tem aqui um papel muito importante. Eu posso só aqui adiantar uma coisa, e aqui também gostava de ouvir a opinião do Ricardo. Em alguns dos documentos que eu li da União Europeia, e não só, o chamado benchmarking que é feito entre os vários players na cadeia de distribuição, já não é vamos ainda lhe chamar o concessionário de marca com o distribuidor de peças IAM, não, o concessionário de marca já foi retirado e agora é o fabricante de automóveis que está ao lado do distribuidor de peças. Portanto, porque o fabricante de automóveis começa a ter, nomeadamente as PSAs desta vida, começam a ter um impacto muito grande no aftermarket independente. Qual é a opinião aqui do Ricardo também sobre este assunto? Aqui, eu acho que, muito sinceramente, a indústria automóvel tem um peso absolutamente brutal, não só no mundo, mas em especial aqui também na Europa, não é? Estamos a falar que quase 15 milhões de europeus trabalham direto ou indiretamente para o setor automóvel, não é? Isso quer dizer que temos a falar de quase 7% do emprego na Europa. Se vamos falar que agora estas empresas, de alguma maneira, vão atacar todo este setor, eu acho que isto vai despoltar aqui uma reação muito forte, não é? Vai haver uma repulsa muito grande a que se corte estes empregos. E não nos podemos esquecer que empregos é igual a votos. E há aqui muitos países muito fortes na União Europeia, nomeadamente a Alemanha e a França, que são inclusivamente acionistas dos maiores fabricantes de automóveis. Por isso, se agora de repente o fabricante, não, olha, vamos aqui dispensar 5 mil, 6 mil, 10 mil trabalhadores porque não precisamos deles, porque temos uma estratégia nova, se calhar os governos não vão achar assim tanta piada. Por outro lado, há aqui cada vez mais viaturas em circulação, não é? Temos que... agora perdi mal. Não. Aqui completamente. Parece-me interessante. Parece-me interessante essa visão. Agora, deixa-me aqui dizer-lhe uma coisa, adicionar aqui uma coisa. Positivo. Sim. Muito interessante que, por exemplo, hoje os distribuidores de peças, e eu tenho este defeito que eu normalmente, quando coloco as peças, coloco tudo lá dentro, desde parte de colisão, desde vidros, desde pneus e por aí fora. Mas a verdade é que nós em Portugal não temos uma tradição de o distribuidor de peças também fazer a distribuição de pneus. Até há muitos distribuidores de peças que nem sequer à colisão vão. Portanto, existem de alguma forma nichos que estão a ser trabalhados nesta área.
É uma tradição nossa, por isso é que nós somos tão. Exatamente. Enfim, eu acho que é fantástico, porque muitas das vezes olham para nós da França ou da Alemanha como se isto, enfim, fosse a Península Ibérica toda igual e esquecem-se que efetivamente nós temos especificidades no nosso mercado que mais ninguém tem. E isso faz, às vezes eu costumo dizer que nós somos um bocadinho o Asterix, portanto, pronto, somos Vamos resistindo aqui, né? No nosso cantinho. exatamente. Mas tendo em conta um estudo que foi feito pela Vol Consulting e não só, portanto, para a FIGF, achei muito interessante de que, por exemplo, aquilo que se prevê que venha a ser gasto em termos de manutenção e reparação em viaturas elétricas, na parte da manutenção e reparação, estima-se uma quebra na casa dos 50%. Okay? Mas, por exemplo, nos pneus, prevê-se um acréscimo na casa dos 20%. Aliás, é o único ponto, até porque na colisão também há um decréscimo. Isto, enfim, a médio, a curto não acredito, mas a médio e longo prazo, Ricardo, acha que isto também vai influenciar um bocadinho naquilo que são os distribuidores de peças, ditas só peças, virem também a distribuir pneus? Apesar de hoje em Portugal já termos algumas experiências, mas, enfim, eu Sim, diria que sim. não são muito significativas. Dário, eu acho que sim. Eu acho que vamos assistir a isso, seguramente. Da mesma maneira que temos assistido no mercado já a alguma consolidação, eu creio que no futuro o distribuidor de peças vai ser cada vez mais uma solução global, vai ter uma oferta global, vai ter uma solução que ofereça aos seus clientes todo um conjunto de serviços e no fundo, de peças, pneus, chaparia. Acho que vamos assistir a isso nos próximos anos, sem dúvida. Vão ser cada vez maiores e vão agregar cada vez mais negócios. Que no fundo é a visão que o Dário já estava a referir do grupo PSA, não é? Sim, sim. Também a tentarem agrupar tudo. Se bem que o que eu queria referir era que, em termos de fabricantes, eu não acredito tanto que um fabricante consiga dominar toda a cadeia de valor do aftermarket, porque efetivamente o investimento que será necessário para dar manutenção e assistência a todos os veículos fabricados é uma brutalidade. Não creio que seja rentável. Vai ter que sempre haver um aftermarket para complementar essa oferta. E é o Uhum, que nós temos visto até aqui. Os fabricantes só gostam de dar manutenção e assistência a viaturas até um determinado número de anos. uhum, Depois aquilo dá muito trabalho, não é? Quantas oficinas é que teriam que abrir nos concessionários oficiais para continuarem a dar manutenção a todas essas viaturas? uhum, Ainda que, como eu referiu, a manutenção do veículo elétrico provavelmente é muito menos exigente em número de horas e número de componentes que sejam precisos. Mas eles vão provavelmente ser vítimas do próprio sucesso. Se fabricarem muitos carros, acredito que seja difícil à rede manter todos os carros dentro da rede, digamos assim, a reparação. ok. E por aí acho que é onde surge a nossa oportunidade e que temos que agarrar. Ok. Ok. Tendo em conta que nós, vou só pegar naquilo que o Ricardo disse e que me parece fantástico, que tem a ver com as soluções, ok? Nós, enfim, é um discurso meu já há alguns anos, é que nós deixámos de vender produto para vender soluções aos nossos clientes. E tendo em conta este grau de especialização, que é viaturas elétricas, híbridas, aquilo que seja, que passa para o retalho, e obviamente o retalho precisa de ajuda. Quem está aqui está o grossista que tem uma relação próxima com o fabricante para poder, de alguma forma, trazer até cá abaixo, nomeadamente ao reparador, maior know-how para ele estar disponível para. E aqui há duas áreas, não é? Do meu ponto de vista. Uma que tem a ver com a reparação automóvel e a outra que tem a ver com a própria, o próprio modelo de negócio, se nós quisermos. Vou-lhe dar um exemplo que não é tanto um conhecimento autositélio, mas o Ricardo está no mercado e conhece. Uma das coisas que me faz alguma impressão, e com algumas redes de pneus com que eu trabalho, batalhamos muito isto. Hoje em dia, um alinhador de direções 3D custa uma pipa de massa. Há carros que demoram 2 horas para se fazer um alinhamento.
e depois nós chegamos ao final e debitamos um valor. Nós, as oficinas de pneus, debitam um valor que não conseguem pagar nada disto. Porquê? Porque o vizinho do lado faz o mesmo, independentemente de ser um carro em que se faz um alinhamento em 10 minutos ou um quarto de hora ou que leve 2 horas. E então vamos por aqui fora. Todos E, perdemos. Não é? exatamente, todos perdemos. Exatamente, é muito bem dito, todos perdemos. Mas uma das coisas aonde hoje em dia, enfim, procurar bons profissionais é muito difícil, mas é muito difícil técnicos de oficina, é muito difícil caixeiros, vocês trabalham nessa área e sabem o que é. Hoje em dia, para identificar peças, muitas das vezes temos os clientes do outro lado a perguntarem-nos a nós se já ouviram falar disto, ou se... Portanto, muitas das vezes eu percebo que os caixeiros até têm um papel quase de técnicos, no sentido de dar aqui algum suporte, um suporte aos... É uma questão um bocadinho informal, mas é, olha, já ouviste falar disto, ou isto já te aconteceu, ou, não é? Mas não deixa de ser. Mas não deixa de ser. Acontece, Portanto, acontece todos os dias. acontece todos os dias. Acontece todos os dias. E, portanto, isto, sem nós nos apercebermos, é mais um serviço que nós estamos a prestar. É mais uma solução, e muitas das vezes uma solução cara, mas é mais uma solução que estamos a colocar à disposição dos nossos clientes. Como é que o Ricardo vê isto, tendo em conta que nós estamos cada vez a ter mais smartphones com rodas? Eu É? concordo plenamente com o que o Dário disse e efetivamente é uma trajetória que também já decidimos para a Autositânia e estamos efetivamente a investir massivamente nesse tipo de soluções, Okay. porque realmente achamos que se não dermos esse tipo de suporte ao nosso cliente de oficina, ao cliente do nosso cliente de oficina, vamos dificultar em muito todo esse processo de reparação, não é? Nós temos realmente que ajudá-los. Eu julgo que as oficinas já perceberam que se não procurarem também esse conhecimento, esse know-how que lhes permita continuar a reparar estas viaturas, vão desaparecer. Claro. E por isso acho que elas por elas próprias têm que procurar esse conhecimento. Mas nós, como intervenientes ativos do mercado, acho que é de todo o nosso interesse também promover esse conhecimento e trazer até às oficinas esse conhecimento. E é isso que temos estado a fazer, quer Pronto, eu vou referir, a nossa parceria com o Grupo Eina vai precisamente nesse sentido de proporcionar todos esses serviços que vão muito para além das peças às oficinas. É todo um suporte e um conhecimento que é cada vez mais necessário no dia-a-dia, porque senão, pura e simplesmente, a reparação não acontece. Exatamente, exatamente. E depois existe aqui, só aqui para terminar, existe aqui uma outra questão que me parece muito interessante, que tem a ver com, ainda hoje nós temos, nomeadamente nas oficinas independentes, um foco muito grande naquilo que é, e é normal, tendo em conta o motor de combustão interna, muito a reparação e a manutenção e por aí fora. Quando hoje em dia, para o cliente, muitas das vezes o chamado ambiente infotainment dentro da viatura é tão ou mais importante que aquilo que é a mobilidade, porque para ele leva o carro à oficina porque tem que mudar o filtro de óleo e ele sabe que é obrigado porque aparece lá uma luzinha ou aparece lá uma mensagem por causa disso. Porque agora o smartphone não faz o emparelhamento com o carro. Ai, Jesus, isto é que é É uma terrível. tragédia já. Isto é que é terrível. Os miúdos não conseguem ouvir a música para lá, não sei bem. Problema grave. E muitas das vezes aquilo que nós temos é alguma separação entre estas duas questões, não é? Porque isso já não é um tema meu, isso já é um tema do outro. E para o cliente não é. Para o cliente é um tema do carro que ele leva à oficina e que ele me devia dar uma resposta também para isto. Acho eu. É que também já há aqui um bocadinho um choque geracional, não é? Esta geração millennial dá valor a outras coisas que se calhar eu e o Dário não damos, não é? Realmente essa parte do infotainment, e se tem internet no carro ou não tem, se tem GPS ou não tem, para nós isso não era muito importante. Mas para esta geração, e são eles que acabam a ficar depois de nós, para eles é importante, por isso nós temos que arranjar resposta, sob pena de uma oficina que não dê resposta a isso, olha, há de haver uma que dá e é para lá que vai migrar esse cliente. Por isso temos que procurar a resposta para que esse cliente se sinta
pronto, se sentem impulsionado a fazer a reparação junto de nós. Exatamente, exatamente. Ok. Ricardo, obrigadíssimo pelo seu tempo. Nada, ora é essa, Dário. Olha, espero que tenha ido aí ao encontro daquilo que pretendia. Olha, peço Não, desculpa por alguma coisa que tenha corrido menos bem. Olha, não. tentei o melhor. Tudo lindamente. Sabe porque é que correu lindamente? Porque estamos a falar de coisas sérias, mas a falar coisas do setor, acima de tudo por causa disso. Está bem? Pronto, muito Obrigadíssimo. bem. Está por Olha, tudo. obrigado eu. Um grande abraço. Olha, saúde aí e rápida recuperação e do seu problema aí do joelho. Obrigado, Está bem? igualmente. Um grande Um abraço. abraço. Tudo a correr bem. Obrigado. Obrigado. Bom dia, obrigado.